Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Eli. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo meu. E hoje iremos falar sobre monumentos misteriosos ao redor do mundo. O primeiro é Newgrange, localizado na Irlanda. É um monumento misterioso que tem fascinado arqueólogos, historiadores e visitantes por séculos. Este antigo túmulo de pedra foi construído cerca de 5.000 anos atrás, durante a Idade do Bronze, e é anterior à construção das pirâmides do Egito. O que torna Newgrange tão intrigante é sua arquitetura impressionante e sua história desconhecida. A estrutura do túmulo é composta por grandes blocos de pedra, com uma câmara interna e um corredor longo e estreito que conduz à entrada principal. A câmara interna é iluminada apenas uma vez por ano, no solstício de inverno, quando o sol da manhã ilumina um pequeno orifício acima da entrada, iluminando todo o interior da câmara por alguns minutos. Embora os antigos habitantes da Irlanda tenham deixado algumas inscrições e artefatos em outros locais, não há registro escrito da construção ou uso de Newgrange. Isso levou a muitas especulações sobre a finalidade da estrutura, incluindo teorias sobre a sua utilização como local de sepultamento, santuário religioso ou observatório astronômico. Independentemente da sua finalidade original, Newgrange é um testemunho impressionante das habilidades arquitetônicas e engenharia dos antigos povos da Irlanda. Sua complexidade e mistério continuam a intrigar e inspirar visitantes de todo o mundo. O segundo é Tikal, localizado na Guatemala. É um monumento misterioso que tem fascinado arqueólogos, historiadores e visitantes por décadas. Este antigo sítio arqueológico foi construído pelos maias entre os séculos IV e IX d.C., e é um dos maiores e mais bem preservados sítios maias da América Central. O que torna Tikal tão intrigante é sua arquitetura impressionante e sua história desconhecida. A cidade era um centro político e cultural importante durante o período clássico maia, com várias estruturas monumentais, incluindo templos, palácios, pirâmides e praças. Além disso, Tikal era um importante centro de comércio e intercâmbio cultural, com ligações com outras cidades maias e até mesmo com o México e o Caribe. Apesar de tudo o que se sabe sobre a civilização maia, ainda há muito que se desconhece sobre a história e a finalidade de muitas das estruturas em Tikal. Há muitas teorias sobre a sua finalidade, incluindo a utilização dos templos e pirâmides como locais de culto e cerimônias religiosas, bem como a sua utilização para observações astronômicas e calendários. O terceiro é Angkor Wat, localizado no Camboja. Este antigo templo hindu foi construído no século XII d.C., durante o Império Khmer, e é um dos maiores e mais bem preservados templos antigos do mundo. O que torna Angkor Wat tão intrigante é sua arquitetura impressionante e sua história desconhecida. O templo é cercado por um grande fosso e é composto por vários níveis e corredores, com torres e esculturas de pedra que retratam histórias mitológicas e cenas da vida cotidiana. A sua construção exigiu um trabalho impressionante de engenharia, incluindo a utilização de grandes blocos de pedra que foram transportados por milhares de quilômetros. Embora os antigos Khmers tenham deixado algumas inscrições e artefatos em outros locais, pouco se sabe sobre a finalidade original de Angkor Wat. Algumas teorias sugerem que o templo era utilizado para a prática de rituais religiosos hindus, enquanto outras teorias sugerem que o templo era um mausoléu para o rei Suryavarman II, que ordenou sua construção. Você está gostando do nosso vídeo? Vou-te com um segredo: eu trago sempre um vídeo nesse estilo todos os dias. Então, se você gosta de vídeos de curiosidades, já aproveita o momento e se inscreva no nosso canal para ficar por dentro das melhores curiosidades do mundo e de fora dele também. O quarto é o Exército de Terracota. Este antigo exército de soldados de terracota foi descoberto por acaso em 1974, próximo à cidade de Xi'an, na província de Shanxi. O que torna o Exército de Terracota tão intrigante é sua escala e complexidade. São mais de 8.000 figuras de guerreiros e cavalos de tamanho real, cada um com características individuais e realistas, como roupas, armas e expressões faciais únicas. Os soldados estão organizados em formação militar, como se estivessem prontos para o combate. O Exército de Terracota foi construído durante a dinastia Qin, cerca de 2.200 anos atrás, para proteger o túmulo do imperador Qin Shi Huang, que acreditava na vida após a morte. Embora as figuras pareçam idênticas à primeira vista, os arqueólogos descobriram que cada figura é única,
com características individuais e detalhes cuidadosamente esculpidos. Embora muito tenha sido descoberto sobre o exército de terracota, ainda há muitas questões sem resposta, como o método utilizado para construir as figuras e a razão pela qual os soldados têm características individuais. Essas perguntas continuam a intrigar os visitantes e pesquisadores de todo o mundo, tornando o exército de terracota um dos monumentos mais fascinantes da história antiga da China. O quinto monumento e Petra é um monumento misterioso localizado na Jordânia, que tem fascinado arqueólogos, historiadores e visitantes por décadas. Esta cidade antiga foi construída pelos nabateus por volta do século VI a.C. e é um dos locais arqueológicos mais impressionantes do mundo. O que torna Petra tão intrigante é a sua arquitetura impressionante e a sua história desconhecida. A cidade é esculpida em rochas de arenito rosa e é acessada através de um desfiladeiro estreito, conhecido como Sikh. A sua arquitetura inclui templos, teatros, tumbas e habitações, todas cuidadosamente esculpidas nas rochas. Embora muito tenha sido descoberto sobre Petra, ainda há muitas questões sem resposta, como a finalidade original da cidade e o motivo pelo qual foi abandonada. Algumas teorias sugerem que a cidade foi utilizada como um centro comercial para as rotas de comércio que passavam pelo Oriente Médio, enquanto outras teorias sugerem que a cidade era um local religioso ou um refúgio seguro para a população local. O sexto é os Moais são um conjunto de monumentos misteriosos localizados na Ilha de Páscoa, um território chileno isolado no Oceano Pacífico. Essas estátuas monumentais foram construídas pelos povos indígenas da ilha entre os séculos XI e XV e são uma das maravilhas arqueológicas mais impressionantes do mundo. As estátuas são esculpidas em pedra vulcânica e têm uma altura que varia de 3 a 9 metros, com um peso de até 75 toneladas. As características faciais das estátuas são impressionantes e são reconhecidas por suas sobrancelhas levantadas, olhos profundos e lábios finos. O que torna os Moai tão misteriosos é a sua finalidade original e a maneira como foram construídos. Acredita-se que as estátuas eram feitas para representar antepassados mortos e eram colocadas ao longo da costa da ilha, olhando para o interior. Ainda assim, a construção dos Moai é um mistério, considerando que foram esculpidos com ferramentas de pedra e transportados por quilômetros para chegar ao seu local de exibição. Embora muito tenha sido descoberto sobre os Moai, ainda há muitas questões sem resposta, como o motivo pelo qual as estátuas foram derrubadas em uma posição horizontal e a razão pela qual a produção de novas estátuas foi interrompida. Essas perguntas continuam a intrigar os visitantes e pesquisadores de todo o mundo, tornando os Moai um dos monumentos mais fascinantes da história antiga. O que você está achando dessas curiosidades até o momento? Se está gostando, deixe o seu like e me ajuda a trazer mais vídeos como esse para você. O sétimo monumento, além de misterioso também e bem famoso, Stonehenge é um monumento misterioso localizado na planície de Salisbury, no sul da Inglaterra. Este monumento pré-histórico é composto por um anel de pedras eretas, pesando várias toneladas cada uma, que formam uma série de círculos concêntricos. Construído entre 3000 e 1600 a.C., Stonehenge tem sido objeto de muito debate e mistério ao longo dos anos. Muitas teorias foram propostas para explicar a finalidade do monumento, incluindo a ideia de que era um calendário astronômico, um local religioso ou um cemitério. Outra questão misteriosa em torno de Stonehenge é como as pedras foram transportadas e erigidas no local. Algumas das pedras usadas para construir Stonehenge foram trazidas de mais de 200 quilômetros de distância, o que levou muitos a se perguntar como as pessoas da época conseguiam transportar e erguer tais pedras. Além disso, as pedras parecem estar alinhadas com os solstícios de inverno e verão, o que sugere que Stonehenge pode ter sido utilizado como um observatório astronômico. No entanto, a verdadeira finalidade do monumento ainda é um mistério, e continua a intrigar e fascinar visitantes e pesquisadores de todo o mundo. Hoje em dia, Stonehenge é um local turístico popular, mas também é protegido como um patrimônio mundial da Unesco e um dos monumentos mais icônicos e misteriosos da pré-história. O oitavo Teotihuacan é uma cidade antiga localizada no México Central, cerca de 50 quilômetros ao nordeste da cidade do México. Esta cidade pré-colombiana, fundada por volta de 200 a.C., é um dos sítios arqueológicos mais impressionantes das Américas.
Teotihuacan é conhecida por suas enormes pirâmides e outras estruturas monumentais, incluindo a Pirâmide do Sol, a Pirâmide da Lua e a Cidadela. A Pirâmide do Sol é a maior estrutura na cidade antiga, com cerca de 65 metros de altura, e a Pirâmide da Lua fica a seu lado. A Cidadela é uma enorme praça com templos e palácios que serviam como centro cerimonial. A cidade foi abandonada em torno do século VIII d.C. e, desde então, tem sido objeto de muita especulação e mistério. Embora muitos detalhes sobre a cidade antiga tenham sido descobertos por meio de escavações arqueológicas, ainda há muito que se desconhece sobre sua cultura, política e religião. Uma das maiores questões em torno de Teotihuacan é quem eram os habitantes originais da cidade. Acredita-se que a cidade foi fundada por povos indígenas da região, mas ainda não está claro quem eram esses povos e de onde vieram. Além disso, a cidade parece ter sido habitada por um grupo muito diversificado de pessoas, o que levou muitos a se perguntar como a cidade era governada e como sua população diversificada coexistia. Apesar desses mistérios, Teotihuacan é um dos locais arqueológicos mais impressionantes do mundo e continua a fascinar visitantes e pesquisadores de todo o mundo. O nono monumento e a Grande Esfinge de Giza é uma das estruturas mais icônicas e misteriosas do mundo antigo. Localizada no Planalto de Gizé, no Egito, a Esfinge é uma estátua gigante de pedra esculpida em um leão com cabeça humana, que representa o faraó da quarta dinastia Chafre. A estátua é imponente, medindo cerca de 73 metros de comprimento e 20 metros de altura, e é a maior escultura monolítica do mundo. A Grande Esfinge foi esculpida em um único bloco de calcário e, embora tenha sofrido danos e erosão ao longo dos séculos, ainda é uma maravilha arquitetônica. O mistério em torno da Grande Esfinge é a idade de sua construção e o propósito original. Embora os arqueólogos acreditem que ela tenha sido construída durante o reinado do faraó Chafre, cerca de 2500 a.C., não se sabe com certeza como a estátua foi construída ou por que foi construída. Algumas teorias sugerem que a Esfinge pode ter sido construída como um guardião para o complexo da Pirâmide de Chafre, enquanto outras sugerem que a estátua pode ter tido um significado religioso ou espiritual. Há também teorias mais especulativas que afirmam que a Grande Esfinge pode ter sido construída por uma civilização anterior à dos egípcios, ou até mesmo que pode ter sido construída por extraterrestres. E finalmente nosso 10º monumento do vídeo, Baalbek é uma cidade localizada no Líbano, famosa por seus monumentos antigos e bem preservados, incluindo um dos maiores complexos de templos romanos do mundo. O principal templo é dedicado a Júpiter, mas também há templos dedicados a Vênus e Baco. O destaque de Baalbek é o Templo de Júpiter, que é uma estrutura colossal composta por enormes blocos de pedra, alguns pesando mais de 800 toneladas. É incrível pensar em como essas pedras foram cortadas, transportadas e colocadas em posição sem a ajuda da tecnologia moderna. O local de Baalbek tem sido habitado desde o período pré-histórico, mas os templos romanos foram construídos durante o reinado do Imperador Augusto, no século I d.C. É interessante notar que o local já havia sido um santuário importante para os fenícios e para os cultos de deuses pagãos antes dos romanos chegarem. Além dos templos, há outras estruturas antigas em Baalbek, incluindo um anfiteatro romano, que foi construído para acomodar 20.000 espectadores, e as ruínas de um templo egípcio do período ptolomaico. Baalbek continua a ser um local de grande importância histórica e turística, e sua localização única no topo de uma colina com vista para Bekaa Valley é simplesmente espetacular. Embora muitos mistérios e perguntas permaneçam em relação a como essas estruturas antigas foram construídas, a beleza e a magnitude de Baalbek continuam a atrair visitantes de todo o mundo. E esses foram os 10 monumentos mistérios ao redor do mundo. O que vocês acharam? Já conheciam todos eles? De qual vocês mais gostam? Deixem aí nos comentários. O que eu mais gostei foi do exército de terracota da China, cada um como uma expressão única e mesmo fascinante. Então é isso, pessoal, obrigado e até o próximo vídeos.